Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Bom, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas ele está sendo gravado no dia 31 de dezembro de 2020, último dia do ano. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te desejar um feliz ano novo, que 2021 seja um ano muito próspero para todos vocês, para sua família, com muita saúde, paz, que você consiga desenvolver-se cada vez mais como ser humano. E agradecer muito também por todo o apoio de vocês nesse ano de 2020. O canal começou iníciozinho de setembro, mas eu comecei realmente a tocar lá para o meado de outubro em diante. Então nós estamos juntos aí há praticamente 2 meses e meio. Então gostaria de agradecer muito a vocês esse apoio e que em 2021 a gente possa estarmos juntos e comemorando mais vitórias, tendo mais alegrias do que choros, mais vitórias do que derrotas do nosso Fluminense. Então galera, feliz ano novo! Que 2021 seja o melhor ano de nossas vidas, hein? Vamos com tudo. Bom, galera, esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o jogador Wellington. Ele está sendo muito comentado nas redes sociais, na imprensa, como um possível reforço para o Fluminense já no início de janeiro, já que ele se desligou, para quem não sabe, eu vou passar o histórico dele aqui todinho, tá? Ele estava jogando no Atlético Paranaense, mas ele já se desvinculou do Atlético, ele está sem clube. A última partida dele, inclusive, foi contra a gente, na nossa vitória no Maracanã, por 3-1. Então o Wellington tá livre, ele é volante, tem 29 anos de idade, ele vai completar 30 agora em janeiro de 2021. Então praticamente 30 anos, né? Volante. E a torcida tá muito dividida. A grande parte reclamando, assim como eu. Uma parte elogiando, falando que ele joga bem, que ia ser um reforço que ia vir agregar muito. Então eu resolvi, antes de fazer um pré-julgamento, fazer uma pesquisa a fundo dos números do atleta, da carreira dele e trazer para vocês. Então vamos lá, tem algumas folhinhas aqui para ler porque tem bastante coisa. O Wellington, ele foi revelado em Cotia. O que é Cotia, galera? É Xerém do São Paulo, ok? Então ele foi revelado nas divisões de base do São Paulo em 2008. A estreia dele no time profissional do São Paulo foi em 2008, com apenas 17 anos. Foi bem na primeira partida que ele fez, só que depois ele ficou oscilando muito entre divisões de base e time profissional, divisões de base e time profissional. Ficou nessa transição por 3 anos. Quando ele completou 20 anos, em 2011, ele subiu para o time de cima e fez a estreia, não a estreia, né? Mas ele se firmou no time de cima do São Paulo, no time profissional, justamente na partida contra o Fluminense, contra a gente. Ele anulou o Dario Conca nessa partida em 2011, na qual o São Paulo venceu o Fluminense lá em São Januário. Então a partir dali a carreira dele deslanchou e ele começou a se destacar bastante no São Paulo. Nesse ano, inclusive, ele foi um dos destaques da equipe. Ele disputou 34 jogos do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, sendo o jogador de linha que mais atuou naquele ano, vestindo a camisa São Paulina. Só ficou atrás do goleiro, do Rogério Ceni. Mas ele se destacou bastante no São Paulo em 2011. Em 2012, ele ainda estava vindo numa boa fase, quando ele teve a primeira grave lesão. Ele rompeu o LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ficando por fora durante 6 meses. E galera, eu já rompi também o LCA do joelho esquerdo, coincidentemente. E é uma lesão séria, uma lesão grave, principalmente para atleta. Mas ele ficou 6 meses fora, voltou e continuou se destacando na equipe São Paulina. Em 2013, ele não foi bem, não foi um bom ano dele, ele não conseguiu repetir as boas atuações de 2011 e 2012 e ficou oscilando muito entre titular e reserva na equipe São Paulina. Em 2014, ele completou a 7ª temporada vestindo a camisa do São Paulo, seguida, né? Antes disso, o último jogador a completar 7 temporadas seguidas vestindo a camisa São Paulina tinha sido o França em 2002. Então ele virou um xodozinho da torcida São Paulina, o Wellington, veja bem. Então assim, não é um garoto novo que a gente está falando, e ao contrário de alguns jogadores que o Fluminense traz, que nunca sentiu o peso de uma camisa forte, de uma camisa pesada, o Wellington, ele começou nas divisões de base do São Paulo e ficou por 7 temporadas seguidas. Ainda em 2014, após oscilar muito no São Paulo, ele foi emprestado ao Internacional. E começou muito bem. Ele foi emprestado por 1 ano e o São Paulo tinha colocado o passe dele fixado. Passe fixado.
E a torcida do Inter chegou a pedir para o Internacional adquirir definitivamente o Wellington, de tanto que ele estava se destacando. Mas aí ele rompeu pela segunda vez o ligamento cruzado anterior do mesmo joelho esquerdo. Só que dessa vez ele não ficou fora 6 meses, ele ficou fora por 9 meses. Então, veja bem, ele já rompeu o LCA do joelho esquerdo 2 vezes, em 2012 e depois em 2014. 2 anos e 8 meses depois de ele romper o ligamento, ele rompeu novamente. E aí, galera, vem uma informação técnica para vocês, tá? Toda vez que você rompe o ligamento do joelho, o LCA, existem 2 formas de você reconstruir esse ligamento. Ou você coloca um material sintético, vai lá e coloca para fazer a mesma função do ligamento, ou você tira filetes de algum músculo do seu corpo. O meu, por exemplo, foi tirado do posterior de coxa. Tirou filetes do músculo, aí eles botam numa maquininha e fica cruzando. O que eu quero dizer com isso? O ligamento, depois que ele é reconstruído, ele fica muito mais forte do que o ligamento original, o ligamento que vem com a gente, normal, que a gente nasce com ele. Então, para ele ter rompido pela segunda vez, parece ser um problema crônico e talvez até genético do atleta. Não dá para afirmar o porquê que esse ligamento arrebentou novamente, se ele não fez o fortalecimento do joelho de forma correta, enfim. O que existe na prática pra gente é que ele rompeu o ligamento pela segunda vez em pouco tempo, 2 anos e 8 meses depois. Em 2015, ele voltou aos gramados, mas não conseguiu voltar à boa forma, não conseguiu desempenhar o futebol que ele estava jogando no Inter, tinha virado xodó da torcida também, inclusive a torcida do Inter tinha pedido a contratação dele, e para piorar, ele foi pego no exame antidoping. Pois é, essa informação eu não sabia, não tinha esse histórico do Wellington. Ele foi suspenso por 5 meses do futebol por uso de substâncias ilegais. Mas calma, não foi droga, nada disso, foi diurético. Então ele pode ter tomado algum medicamento que continha diurético na fórmula, ou então realmente estava tomando diurético para emagrecer. Para que serve o diurético? Não para emagrecer, porque diurético não emagrece. Ele diminui o peso corporal, ele diminui a retenção hídrica. Não tem como eu afirmar para vocês se foi por isso ou não. O que importa pra gente é que ele ficou suspenso do futebol por 5 meses. E o curioso, galera, é que ele já tinha ficado parado, ou seja, a passagem dele, ele ficou 2 anos no Internacional. Ele ficou 9 meses parado pela lesão no joelho e 5 meses parado pelo doping. Obviamente, o Internacional devolveu ele ao São Paulo, né? Não tinha como ficar com o jogador suspenso por doping por lesão no joelho. Aí em 2016, quando ele foi devolvido pelo Inter ao São Paulo, ainda cumprindo suspensão pelo doping, ele rompeu novamente o ligamento cruzado anterior, pela 3ª vez. Só que dessa vez do outro joelho, do joelho direito, ficando afastado também por mais 6 meses. Você vê, ele treinando, ele não estava nem disputando porque ele estava suspenso, ele estava treinando no centro do São Paulo, rompeu pela 3ª vez o ligamento cruzado do joelho direito. Em 2017, ele foi emprestado ao Vasco e não conseguiu ter destaque, se envolveu um monte de confusão, inclusive ele foi afastado do Vasco, parece que o time estava mal, como tem estado, né, nos últimos anos, e ele fazia uma partida boa, outra ruim, era muito criticado pela torcida, e ele fez um post nas redes sociais, junto com outros jogadores, debochando da torcida do Vasco. A diretoria, ao contrário da nossa, depois do que o Felipe Cardoso não fez, não afastou, a diretoria do Vasco afastou o Wellington e ele nunca mais vestiu a camisa do Vasco. Chegando nesse mesmo ano ao Atlético Paranaense. Ele chegou em 2018, início de 2018, Atlético Paranaense. Ficou lá nas últimas 2 temporadas, o empréstimo dele terminou, ele está saindo de graça. A diretoria do Atlético não teve intenção de renovar com ele. E eu queria passar para vocês aqui agora os números, ou melhor, a média de pontuação do Wellington nesse Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Atlético Paranaense. O Wellington tem uma média, galera, de nota de 6,67. Para você não ficar perdido, ele disputou 20 partidas, tá? Ele disputou 20 jogos, essa média é baseada em 20 jogos no Campeonato Brasileiro 2020, sendo que desses 20 ele começou como titular em 17.
Para você ter uma ideia, e eu vou fazer aqui uma busca rápida, tá? Não estava programado isso no vídeo, mas eu vou buscar aqui agora. Vamos colocar aqui a nota, lembrando que o Wellington é 6,67. Vamos ver qual é a média do Hudson, que é um volante muito criticado por nós, torcedores do Fluminense. O Hudson, ele tem uma média de 6,74. Ou seja, o Hudson, que já é muito criticado pela gente, tem uma média de maior pontuação nesse Campeonato Brasileiro. E olha que o Hudson jogou praticamente o mesmo o número de jogos, hein? O Hudson disputou 18 jogos nesse Campeonato Brasileiro. O Wellington disputou 20. E a média do Hudson é maior, 6,74. Vamos pegar a média de um outro volante muito criticado pela gente, né? Pela torcida do Fluminense. Yuri. Vamos no Yuri. Yuri, meu filho, cadê você? Tá aqui, achamos o Yuri. Estatísticas. Média de pontuação do Yuri pelo aplicativo de Scout, 6,73. Também maior do que a do Wellington nesse Campeonato Brasileiro. O Wellington, galera, na sua carreira, que já tem aí 12 anos, desde quando ele estreou no profissional em 2008, né, com 17 anos pelo São Paulo, ele conquistou alguns títulos. Ele é bicampeão da Sul-Americana, ele venceu a Sul-Americana em 2012 pelo São Paulo, em 2018 pelo Atlético Paranaense. Ele é campeão da Copa do Brasil ano passado, ele fazia parte, ele era titular da equipe do Atlético Paranaense, muito bem treinada pelo Thiago Nunes na época. E ele é campeão paranaense esse ano. Então assim, ao contrário de alguns jogadores que o Fluminense traz, que nunca vestiram a camisa de um time gigante como o Fluminense, o Wellington só vestiu camisas grandes, pesadas. São Paulo, Internacional, Vasco. Atlético Paranaense é a menos pesada, mas não é um clube do interior. Conseguiu grandes conquistas, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Esse ano ele não fez uma boa temporada. Ele é um jogador que já teve problema por doping, já foi suspenso por doping. É um jogador que tem problema de indisciplina, ele foi afastado do Vasco justamente por bater de frente com a torcida. E ele é um jogador que tem um histórico de 3 rupturas totais de ligamento cruzado. 2 vezes no joelho esquerdo e 1 vez no joelho direito. Não me parece ser um mau jogador. Teve destaque no São Paulo, ficou 7 temporadas. Não é qualquer jogador que joga 7 anos seguidos no São Paulo, mesmo vindo da base. Primeiro ano do Internacional dele foi muito bom. Ano passado, no Atlético Paranaense, ele também desempenhou um bom papel. Porém, se colocar na balança, na minha opinião, na opinião do André, seria uma contratação que eu não faria, tá? Os problemas extracampos dele, na minha opinião, vão pesar mais do que o desempenho dele no campo. Quando eu falo problema extracampo, eu estou falando de indisciplina, porque ele foi afastado do Vasco por indisciplina e teve um problema de doping no Internacional, e eu incluo nisso as lesões. Não é todo jogador que tem 3 rupturas totais de ligamento cruzado anterior. Ele já rompeu 2 vezes no esquerdo e 1 vez no direito. E pelo histórico dele, infelizmente, eu posso quase que afirmar que até o final da carreira dele, esse joelho direito dele, ele tem uma probabilidade muito grande, vou torcer para que não, independente do clube que ele tiver, claro. Mas a probabilidade do ligamento cruzado do joelho direito dele arrebentar também é muito grande. Então, por esses motivos, eu não contrataria. Caso o Fluminense contrate, não é dos piores jogadores não, tá? Se o Fluminense dispensar o Hudson com o salário que ele ganha e o Wellington vir recebendo a metade, se o Wellington vir recebendo o que o Fluminense tinha oferecido inicialmente para o Dodge, por exemplo, na casa dos 150 mil reais, se ele conseguir jogar dentro de campo, pode ser útil. Não é nenhum jogador horroroso não. Agora, se eu fosse o responsável pela contratação, pelos fatores extracampos, eu não contrataria. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários. Espero que você, que não conhecia tão profundamente a carreira do Wellington, agora saiba avaliar melhor se você concorda ou não com essa possível contratação desse volante para a temporada 2021. Beleza, galera? Mais uma vez, um feliz ano novo. Espero que você passe uma noite feliz hoje, para você que estiver vendo no dia 31. E você que assistir depois, espero que você tenha passado uma boa noite de Réveillon e que 2021 seja o melhor ano de nossas vidas. Um forte abraço e saudações tricolores!